pessoal, bom dia. Essa aula vai ficar disponível depois para vocês, né? Até o horário da prova, no nosso canal do YouTube. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dos exercícios, vocês podem ir perguntando, ou vocês podem parar, se quiserem anotar também alguma coisa, vocês podem pedir para a gente parar um pouquinho para anotar, sem problemas, tá bom? Deixa eu só pular aqui. E eu vou só pedir o João para me avisar caso alguém tenha alguma dúvida, que eu, por causa da aba aqui, por causa do chat, que eu vou mudar de aba. Mudou certinho? Ou ainda está na primeira? Ainda está na primeira. Deixa eu ver se é a internet. Enquanto ela vai ajeitando aí, outro aviso também é que, mais ou menos no meio do aulão pro final, a gente vai passar um formulário de feedback, que é muito importante que vocês respondam ele. É rapidinho, são pouquíssimas perguntas, para a gente sempre poder estar melhorando os aulões, né? Conforme em cada semestre. Show. Eu vou iniciar o compartilhamento de novo. Vou ver se agora ele vai certinho. Acho que agora está indo certinho na página, gente. Então, vamos iniciar. A primeira página, que é a primeira parte dessa matéria, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre o processo de inferência estatística, né? E aí, por que a gente trabalha com isso? É porque raramente a gente consegue descobrir certinho o que vai acontecer com uma população inteira, analisando ela literalmente. E aí, por quê, né? Porque às vezes a gente vai gastar muito dinheiro podendo fazer isso, né? Às vezes pode ser um processo muito demorado, e aí pode ser que não seja estratégico, ou tem também um outro caso que consiste aí num processo destrutivo. Por exemplo, se a gente estiver analisando aí durabilidade de lâmpadas, se a gente testasse cada uma delas até todas queimarem, a gente ia conseguir analisar toda a população exatamente qual que é o momento que acontece. Só que aí não faz muito sentido a gente pegar toda uma amostra, testar ela e depois não utilizar, né? Então não ia restar nenhuma, por exemplo, para ser vendida. Ou se a gente tiver, por exemplo, algum laboratório e a gente tem algum composto químico de alguma perícia, alguma coisa, não faz sentido a gente pegar ele totalmente e utilizar. Então, por isso que a gente faz esse processo de inferência estatística, que a gente vai pegar aí uma amostra de uma população para a gente conseguir fazer inferência sobre aquela população inteira. E aí, fazendo uma parte de revisão, né, a gente tem os tipos de amostragem. Bem breve, né, a gente tem a amostragem aleatória simples, né, que todos os elementos eles vão ter aí igual probabilidade deles serem escolhidos, né, desde o início do processo de coleta. A gente tem também a sistemática, né, é uma variação dessa amostragem aleatória simples, só que por exemplo, quando eu tenho uma lista, ou quando eu tenho um conjunto de dados, e aí quando eu estou fazendo uma escolha, a partir desses elementos que já foram pré-definidos. A gente tem, por exemplo, a amostragem estratificada também, quando a gente tem uma população que tem uma característica homogênea, assim, por exemplo, a gente pegar e dividir por subpopulações, né, e a gente vai estar fazendo uma amostra que a gente chama de estratos, né, que são esses grupinhos, e aí depois a gente aplica uma amostragem aleatória simples, né, essa parte é bem tranquila. Depois a gente tem uma amostragem aleatória por conglomerados, e aí o que é isso? Ela é muito parecida com a amostragem estratificada, só que eu pego uma população e eu vou dividir ela em subpopulações que eu vou chamar de conglomerados. Aí o que poderia ser um exemplo disso? Um bairro, por exemplo, ou uma quadra, poderia ser um exemplo desses conglomerados que eu tirei de um todo. E a gente tem uma amostragem enviesada, né, também chamada de enviesada,
E aí a gente diz que esse processo de amostragem, ele vai ser enviesado quando ele tende a selecionar elementos distintos, né? Então, ele tem um viés diferente. Então, a gente vai verificar isso mais aí nas propriedades. Deixa eu mostrar para vocês a questão dos estimadores, né? E os estimadores, eles têm até uma definição bem sugestiva, né? Que eles vão permitir com que a gente consiga prever algumas informações da amostra para a população. E aí, por exemplo, um exemplo de estimador seria o uso aí da média aritmética de uma amostra, né? Dos valores de uma população para estimar a média real dessa população, né? É bem tranquilo. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? Esse usinho, ele sempre é indicado aí, né? Geralmente, né? Tem algumas outras literaturas, indicado com esse circunflexo. Aí a gente tem esse usinho, o sigma também, né? Para o desvio populacional, e a gente tem o P para uma proporção populacional. Aí algumas propriedades dos estimadores. A gente fala que um estimador é não viciado ou não viesado, né, que é aquele termo que a gente utilizou anteriormente, quando o valor esperado, que é a média dele, né, pode ser, por exemplo, a média dele, vai coincidir com o valor esperado da variável de interesse. E aí, uma observação sobre o próximo tópico já, sobre a consistência desse estimador, é que ele vai ser considerado consistente se além da média dele tender para a média do valor esperado, mas também a variância, que é aquele conceito que a gente viu lá na outra prova, tender para zero, né? E aí uma observação disso, isso acontece, a gente avalia isso quando o tamanho da amostra vai crescendo, porque pode ter variações de acordo com o número de populações que eu estou pegando dentro daquela amostra, sabe? Licença, rapidinho. Sim, pode falar. Os slides não passaram. Agora passou. Passou? Tá certinho? Tá na parte que tá falando das propriedades. Isso mesmo. Beleza, obrigada. Obrigada por ter avisado. Agora deu certinho. Vocês podem interromper e falar, gente, isso é tranquilo. Tá. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão da consistência, né? E aí, o que a gente fala, né? A consistência vai significar que esse aumento do tamanho da amostra vai implicar na convergência dessas estimativas. E aí, o que é isso? Eu tenho uma amostra e eu vou aumentando o número de elementos que eu estou pegando. Então, os valores vão tender cada vez mais para o valor real daquela população que eu estou analisando. E aí é importante a gente sempre verificar o que está acontecendo, porque se tudo está acontecendo bem, essas amostragens elas vão estar representando aí resultados muito próximos ao da realidade, né? E elas vão ter pouca variância. E aí, tem uma observação importante, que quando a gente faz essa amostra muito pequena, a gente ainda consegue verificar essa variabilidade entre os dados, né? Então, quando a amostra vai aumentando, a expectativa é justamente que essa variável fique bem estável dentro daquilo que a gente está medindo. E aí, uma observação sobre a eficiência é que, como a gente sabe aí que a variância é uma medida de dispersão, né? O quanto aquilo está afastando ou não daquele valor que eu tenho, a gente pode comparar dois estimadores com aquele que tem a menor variância, né? A maior variabilidade entre os dados. Então, a gente pode definir qual é o variador, o estimador mais eficiente, né? Quando ele tem uma variação bem menor. Aí agora eu vou mudar, só verificar se mudou certinho. Foi, né? Teorema central do limite. Beleza. O que a gente vai fazer agora? É fazer a conversão dos valores que a gente tem para uma distribuição normal padrão. Muito semelhante ao que a gente tinha na prova do TVC2. Né? Só que para isso funcionar, o que a gente está vendo na equação? A gente tem que ter um n tendendo a infinito. Infinito, no caso, seria o valor total da amostra, né? E aí a gente vai analisar. Quando a gente verifica essa equação, a gente vê que é bem próximo o xzinho, né? Que é o valor que a gente está buscando, o sigma e o desvio padrão, o mi a média, e esse nzinho é justamente o número de elementos que a gente está utilizando e verificando da amostra. Agora a gente vai ver um exemplo, só para ficar mais claro isso. E aí, eu vou colocar só as partes iniciais, só para ficar mais tranquilo. A gente tem aqui uma gôndola de esqui, né? Carrega esquiadores para o topo de uma montanha. E aí, o que a gente tem de informações? Ela leva uma placa na qual se diz a capacidade máxima é 12 pessoas
ou 2.004 libras. E aí ele faz uma breve análise, né, que essa capacidade vai ser excedida aí se 12 pessoas tiverem pesos com uma média superior a 167 libras. Aqui é bem tranquilo, ele só dividiu, né, o total pelo número de pessoas que são o máximo, né, que é o valor máximo. E aí ele faz uma observação, né, que os homens tendem a pesar menos que as mulheres. E aí ele fala assim que a pior situação, né, a mais complexa, seria envolvendo 12 passageiros que sejam todos homens. Se a gente observar, utilizando 12 passageiros com esse peso médio dos homens, a gente vai verificar que vai passar esse 2.004 libras. Tá? Então, ele faz uma outra observação. Ele fala que os homens têm pesos que são normalmente distribuídos, então a gente já consegue utilizar a distribuição normal padrão, é uma informação importante. Ele dá a média para a gente, de 172 libras, e dá o desvio padrão também. Aí, o que ele está pedindo para a gente? Para achar essa probabilidade de que um homem individual selecionado aleatoriamente tenha peso superior a 167 libras. Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem aquela equaçãozinha do Z. Vou verificar só se mudou de página certinho. Mudou, beleza. A gente tem aquela equaçãozinha do Z. O X que a gente tem é esse 167, né? Que é o valor que ele já deu para a gente. O Mi e o sigma é a média e o desvio padrão, que foi o que eles deram aqui, ó. Média de 172 libras e o desvio padrão de 29. Aí, o que a gente está fazendo aqui? Substituindo esses valores de forma bem tranquila. A gente encontrou que o Z é igual a menos 0,17. Só que a gente quer, né, que um valor selecionado, um homem selecionado aleatoriamente tenha peso superior a 167. Então, é P de Z maior do que esse valor que a gente encontrou. Só que está negativo aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? Multiplicar por menos 1, né? Para a gente inverter tanto esse sinal do número quanto o sinal da inequação. E aí, de forma bem tranquila, a gente encontra que o P de Z menor do que 0,17. Uma observação que a gente precisa lembrar é que a nossa tabela trabalha com valores maiores. Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero o valor menor, eu vou pegar o todo menos o valor maior, que é o que eu vou encontrar na tabela. Aí, o que a gente vai fazer? O nosso valor é 0,17. Então, a gente vai cruzar os dois aqui, na linha horizontal e na linha vertical, e a gente vai encontrar esse valor de probabilidade aqui, 0,4325. E aí, o que a gente vai fazer? Substituir na equação, 1 menos essa probabilidade que a gente encontrou. Então, na letra A, a gente encontrou essa probabilidade, né, de que o homem individual tenha peso superior a 167 libras, né? Então, é 56,75%. Na letra B, ele vai pedir para a gente a probabilidade de que 12 homens selecionados aleatoriamente tenham um peso médio superior a 167. Então, agora, ele já deu para a gente o N certinho. Então, o que a gente vai fazer? O nosso xzinho, a gente já tem que é o 167 que ele já tinha dado, né? A média e o desvio padrão a gente já tinha substituído. Só que a gente tem esse novo fator, que é o 12. Então, a gente vai colocar a raiz de 12. Então, a gente verifica aí, né, na substituição, 12 elevado a meio. Então, o que a gente fez? Após substituir todos esses valores, a gente encontrou menos 0,6. A gente vai fazer o mesmo processo que eu expliquei na letra A, né? Porque aqui tem um valor negativo, a gente multiplica tudo por menos 1. E aí, depois, a gente pega do todo e tira essa parte. Gente, essa parte da primeira prova tá tranquilo para vocês, né? Se vocês quiserem, da segunda prova, na verdade, se vocês quiserem que eu explique mais devagar, a gente pode explicar. Estou passando mais rápido só porque a gente já viu alguns pontinhos, mas vocês podem falar no chat qualquer coisa, tá bom? Tá, aí só continuando. A gente tem 1 menos essa probabilidade do Z ser maior do que 0,6. O que a gente vai fazer? Ir lá na tabela e verificar esse 0,6. E aí, na linha vertical, a gente tem esse 0,0 aqui, né? Fazendo o cruzamento dos dois, a gente encontra essa probabilidade, que vai ser 0,2743. Aí, o que a gente vai fazer? Substituindo na equação de forma bem tranquila, 1 menos essa probabilidade dele ser maior, e a gente vai encontrar que a probabilidade, né, de que 2 homens sejam selecionados, sendo selecionados tenham um peso superior a esse valor, é de 72,57%. Agora, falando um pouquinho sobre a parte do intervalo de confiança, né? A gente tem aqui uma definição
Só que é importante a gente entender que, até agora, tudo que a gente viu desses estimadores foram valores pontuais, né? Então, eles estavam especificando um único valor, né, para o estimador. Só que esse procedimento, ele não vai permitir, o anterior que a gente está fazendo, não estava permitindo que a gente consiga entender como que estava essa distribuição amostral desse estimador. O que estava acontecendo, o quão preciso ele era. E para isso, a gente introduz esse conceito aí de intervalo de confiança. E aí, só para explicar para vocês, por exemplo, se eu digo que eu tenho um intervalo de confiança de 95%, significa aí que se eu fizer 100 estudos, 95% desses estudos vão estar dentro dessa faixa de valores que a gente vai aprender a determinar aqui. E aí, se a gente der um intervalo de confiança de 98%, aí significa que se eu fizer 100 estudos, 98 vão estar dentro daquele valor, né? E aí aqui a gente consegue verificar a equação, né? Que vai ser IC igual a 100, 1 menos o A. O Azinho é a confiança, é o valor que a gente já vai verificar um exemplo prático, vai ficar mais tranquilo. A gente verifica também que esses outros pontos são bem característicos aqui, média, desvio padrão, o Nzinho, o número da população ali, da amostra que eu estou tirando. Então, são valores que a gente já conhece. Aí, um exemplo prático, só para a gente visualizar. Né? Ele está pedindo, assuma que a porosidade do hélio das amostras de carvão tiradas de qualquer junta específica seja normalmente distribuída, e aí ele dá o desvio padrão de 0,75. O que ele está pedindo para a gente? Calcular um intervalo de confiança de 98% de porosidade média real de outra junta, com base nessas 16 amostras, e aí ele dá a média amostral de porosidade 4,56. O que a gente vai fazer basicamente, né? O intervalo de confiança, ele dá para a gente, que é esse 98. A gente substituiu ele na equação. Por que a gente está fazendo isso? Para a gente encontrar esse Z de A dividido por 2. O Azinho é o valor da confiança. Então, é o primeiro que a gente precisa determinar. Então, o que a gente vai fazer? Substituímos, né, e fizemos as manipulações, e a gente encontrou que o A é igual a 0,02. Só que a gente precisa encontrar, para ir na tabela, a gente precisa do Z de A dividido por 2. Por isso que a gente fez esse ajuste aqui, que deu 0,01. Aí, o que a gente vai fazer em seguida? Procurar o valor na tabela mais próximo de 0,01, que a gente encontrou, que é 0,0099. E a gente consegue ver que é o valor mais próximo que a gente tem. Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o valor de Z que retorna esse valor mais próximo de 0,1? É esse 2,33, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Substituir os valores que a gente já tem nessa equação inicial aqui. Deixa eu ver se ele volta. Voltou, né? Nessa equação inicial aqui dos limites do intervalo de confiança. Então, a gente vai substituir todos os valores que ele deu para a gente. É só voltar aqui. O x barra aqui é o 4,56, que é o valor que ele já tinha dado de média amostral. Né? Esse z de A dividido por 2 é esse valor que a gente encontrou, de 2,33, né? O sigma e o n, que é o número de amostras, né, que a gente já tinha visto que ele deu 16 amostras, e o sigma que ele já tinha falado que o desvio padrão é de 0,75. Aí, o que a gente faz? A gente faz essa substituição pro lado direito e pro lado esquerdo. Por quê? A gente precisa de um intervalo, então a gente vai ter x menor que aquele valor, x maior que aquele valor. Aí, o que a gente precisa fazer depois? Analisar esse valor. A gente encontrou 4,12 e 4,99. Então, o que a gente precisa saber? Ele deu um intervalo de confiança de 98%. Então, de todas as amostras que eu for fazer, de todos os valores que eu for pegar, 98% vai estar dentro dessa faixa que a gente já determinou, por conta desse intervalo de confiança que a gente acabou de calcular e determinar. Certinho, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa. É tudo jóia, né? Agora, a gente vai para a segunda parte, né, do teste de hipótese. O João vai iniciar para a gente. Eu vou passar aqui o link de feedback. Caso vocês tenham alguma observação, alguma sugestão também, vocês podem colocar, podem sentir à vontade, tá, Jorge? Se você quiser iniciar, João, eu vou parar o compartilhamento aqui. Certinho.
Vou ver se aqui é possível. Não dá certo. Certinho. Abriu. Tá passando certinho? Abriu certinho. Tá passando certinho também. Certinho. Então, agora vamos começar com a questão do teste de hipótese. Que, como o próprio nome diz, a gente testa uma hipótese. Para isso, a gente tem que considerar que a hipótese, no caso H0, a gente tem que considerar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Desse jeito, a gente tem esse quadrinho com os processos de decisão. Sendo que se H0 é verdadeira, a gente considera que H0 é verdadeira. Ou seja, temos duas opções. Aceitar H0, que seria talvez a decisão correta, ou rejeitar H0, que seria o erro do tipo 1. E temos, segunda parte do quadrinho, se a gente considerar que a H0 é falsa. Se a gente aceitar H0, vai ser um erro do tipo 2. E se a gente rejeitar, vai ser a decisão correta. Vocês podem ver que não tem muita diferença da parte de cima e embaixo, é mais uma questão de visualização. Mas, por convenção, rejeitar H0, ou seja, rejeitar a hipótese inicial, é considerado um erro mais sério do que simplesmente aceitar ela e ela ser errada, não ser verdadeira. Então, a gente deve sempre começar aceitando a hipótese, considerando ela como verdadeira, para aí a gente conseguir avançar nos exercícios. Os exercícios de teste de hipótese são literalmente um passo a passo. E eles servem exatamente para a gente testar se alguma ideia ou se alguma proposição está correta ou não. Desse jeito, a primeira coisa, o mais importante, na verdade, a parte mais dificultosa do exercício é definir qual é a sua hipótese inicial e qual é a sua contra-hipótese, né? A hipótese que seria falsa. Porque uma vez que você tem uma hipótese inicial, ela tem uma contraparte, né? Dizer se ela é verdadeira ou não. Sendo que, por convenção, para a hipótese inicial, a gente sempre utiliza o símbolo de menor igual, igual ou maior igual. E para a hipótese alternativa, nós sempre utilizamos o símbolo de menor, sem ter o igual, diferente e maior, simplesmente maior. Aí, aqui nós também temos as três formas que a gente já mostrou anteriormente, né? A definição do significativo, né? Aqui temos o z, que é igual ao valor encontrado, menos o valor dado pela hipótese sobre o desvio padrão, sobre a raiz de n, né, do número de elementos do espaço. Temos o t, que a gente utiliza no caso do t-student, que a gente vai falar mais à frente, que é basicamente a mesma fórmula, só substitui o desvio padrão por s, que é uma estimativa do desvio padrão, que vocês forem encontrar no material dado da disciplina, vocês devem ter a formulazinha certinha, é bem parecido, é praticamente o desvio padrão quadrado, depois você retira o quadrado, é uma estimativa. E temos o z observado, que é mais relacionado com proporcionalidade. Exercícios que há uma certa proporcionalidade, você utiliza essa fórmula. João, só uma observação, é porque a gente não estava conseguindo te ver direito, que a câmera ficou na metade, mas... Ah, tá, certinho. Show. É que eu não estou conseguindo ver a tela, então eu não sei como tá, né? Aí, não, agora foi. Foi? Certinho. Aí, vamos passar. Aí temos o terceiro caso, quer dizer, o terceiro passo, que é definir a região crítica. Nesse caso, nós temos três modelos, que é a região crítica que fica à esquerda, à direita ou fica bilateral. Ou seja, quando é à esquerda, a hipótese alternativa possui o símbolo de menor. Ou seja, tudo que está dentro dessa região, que está abaixo do valor crítico encontrado, e depois mais para frente de fazer o exemplo, fica muito mais claro isso. É dado como a gente rejeita.
Tudo que está dentro da região crítica, a gente vai rejeitar. Tudo que está fora é dado como verdadeiro, ou seja, na hipótese inicial está verdadeira. O teste unilateral à direita é a mesma coisa, só que o símbolo que a gente utiliza para a hipótese alternativa é o de maior, e o bilateral, o símbolo utilizado é o de diferente. Aí para ficar... ainda tem mais o quarto passo, que é analisar o parâmetro, e o quinto passo é se a gente vai rejeitar ou não a hipótese. Uma observação que o teste de T-Student é amplamente utilizado para valores extremos, sendo que não se utiliza o desvio padrão. A gente vai utilizar quando não há o desvio padrão, por isso que a gente usa aquela estimativa S. Se bem que no exemplo a seguir a gente vai fazer um teste com T-Student utilizando o desvio padrão, mas é mais por termos didáticos, digamos. Eita. Então vamos ler o exercício aqui com calma, para a gente visualizar melhor esse tipo de problema. Os funcionários de uma grande firma alegam que a média dos salários dos seus contadores é menor do que o do seu concorrente, que é de 45 mil. Uma amostra aleatória de 30 contadores da firma mostrou que a média dos salários é de 4.350. Sabe-se que, de estudos anteriores, que o desvio padrão dos salários é de 5.200. Teste a afirmação dos funcionários ao nível de 5% de significância. Ou seja, voltando para aquele passo a passo, qual é o nosso primeiro passo? Identificar qual a hipótese inicial e qual seria a nossa hipótese alternativa. Nossa hipótese inicial é que o seguinte, o enunciado, né, é que o salário seria igual a 45 mil. E nossa hipótese alternativa, que a gente quer checar, é que seria menor que de 45 mil. Ou seja, a gente definiu uma hipótese inicial para definir nossa hipótese alternativa, que é o problema quer abordar, que é o que a gente vai checar na região crítica. Aí ele também deu o valor da média dos salários, que é o x barra, né, x tracinho por cima, e também deu o desvio padrão de 5.200, e a gente vai trabalhar com o nível de significância de 5%. Desse modo, a gente taca na fórmula, a gente não está trabalhando em proporção, então a gente vai utilizar aquela primeira fórmula, substitui os valores, lembrando que, por a gente estar tratando, deixa eu voltar aqui rapidinho, de um teste unilateral à esquerda, ou seja, o símbolo que a gente utilizou foi o menor, é uma observação muito importante a gente botar esse menuzinho aqui na frente, tem que dar um valor negativo aqui. Desse modo, pode a gente encontrar o valor do z-teste, né? Agora calculamos o nosso ponto crítico. Lembrando que o nosso grau de significância é de 5%, ou seja, de 0,05. Um teste unilateral inferior. Lembrar do menuzinho, como eu formei, né? Aí a gente faz z é igual a 1 menos o grau de significância, o nível de significância, que é o z de 0,95, que está aqui a tabela. Que a gente vai naquela tabela de normal padrão. E nós vamos encontrar o valor... Cadê? Se a gente indo para cá, a gente encontra o valor de... Peraí que eu estou perdido na tabela. Vamos ver. 5... Enfim, eu já vou pegar a cola aqui porque a imagem está muito ruim, não estou conseguindo ver. A gente vai achar o valor de menos 1,64 pela tabela. Aí a gente taca na nossa curva, né, da normal padrão. O valor mais aproximado é de 0,95, na tabela que usamos com esse como ponto crítico. E temos que reduzir nossa região crítica. Ou seja, todo valor que está abaixo de menos 1,64 está dentro da nossa região crítica, ou seja, a gente rejeitaria a hipótese se ela estiver nesse intervalo. Mas como o nosso valor foi de menos 1,58, que é
maior que menos 1,64, nós não rejeitamos a hipótese nula, porque esse valor está fora desse intervalo. Ou seja, a gente não rejeita e nossa hipótese inicial, que o valor é igual a 45 mil, é correta. Dado isso, a gente finaliza esse exercício. E todos os exercícios são exatamente esse passo a passo. Não tem muito mistério. Aí agora a gente vai para um problema de T-Student, que é o registro dos últimos anos de um colégio atestam que para calouros admitidos com a nota média de 115, teste vocacional, para testar a hipótese de que a média é de uma nova turma é a mesma das turmas anteriores, retirou-se uma amostra de 20 notas, ou seja, nosso N é igual a 20, né? Obtendo-se uma média de 118, ou seja, nessa média aritmética de 118, e desvio padrão de 20. É como eu falei anteriormente, por mais que a gente esteja trabalhando com T-Student, é errado a gente falar de desvio padrão, geralmente uma estimativa de desvio padrão, mas por termos didáticos a gente vai utilizar o desvio padrão mesmo. E admitiu-se o grau de significância de 1% para efetuar o teste, ou seja, 1% aqui. Aí vocês podem ver que eu já reportou a tabela, né, para a parte que a gente vai utilizar, mas antes disso, temos que pegar o nosso primeiro passo, que é definir qual a nossa hipótese inicial. A gente tem que... Nossa hipótese inicial é que a nota média é de 115. E nossa contra-hipótese, nossa hipótese alternativa, é que a média é diferente de 115. Ou seja, nesse caso, a gente vai trabalhar com um teste bilateral. Ou seja, a gente vai ter duas regiões críticas. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai ver aqui no próximo slide. Ou seja, nós temos nosso N igual a 20. Temos nosso grau de significância, nível de significância de 1%. E aqui, para a gente checar a tabela, a gente usa uma abordagem diferente utilizando o T-Student do que a gente utiliza no exercício anterior. Como você pode ver, para a gente ver o ponto que a gente vai acessar a tabela, a gente usa esse trechinho aqui de baixo, né, que é o Z1 menos o grau de significância, que a gente checa na tabela normal. Já quando a gente trata com o T-Student, a gente usa sempre o... esqueci o nome que se dá para esse N-1, que é o nível... eu esqueci. No obter checado o material vai ter o nome certinho, é questão de nomenclatura. Que é o valor, que é o número total, né, do universo de amostras, de elementos, menos umzinho. Ou seja, 20 menos 1, 19. A gente vai na tabela de T-Student. Para o grau de significância de 1%, nós temos 19, nós temos 2,861. Lembrando que a gente está trabalhando com uma bilateral, ou seja, a gente vai trabalhar com os dois extremos. Menos. E o T-Student sempre é centrado, a média, a mediana é sempre centrada no zero. Ou seja, os valores são menos 2,861 e é menor do que 2,861. Desse modo, a gente faz igual, taca na fórmula, descobre o valor que foi de 0,6708, e como a gente pode ver, esse valor ele está entre esses dois valores, ou seja, a nossa hipótese é dada como verdadeira, a gente não rejeita a hipótese, ou seja, a hipótese é exatamente essa, né? Que a gente não rejeita a hipótese para o grau de significância de 1%. Aí, esses foram os nossos dois exercícios. E vamos agora para a parte 3, que a gente vai, infelizmente, onde os nossos colegas não podem estar aqui conosco, porém ele gravou essa parte da aula. A gente interrompeu o compartilhamento. Aí a Jussara vai passar aqui para a gente, não é? Isso. Acho que já tá certinho, gente. Qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo, vocês podem falar. Deixa eu desligar meu microfone. Não tá dando para ouvir, não.
Não? Peraí, deixa eu tirar aqui o fone, então. Agora, Oi, gente, bom dia. Meu nome é Jéssica, também sou integrante do grupo Oi. GetEsa. E eu vou apresentar para vocês, de forma gravada previamente, né, a terceira parte do aulão, porque infelizmente eu tive um compromisso, não consegui. Olha, pelo menos aqui tá. Agora voltou a ficar mudo e tá travando muito. As formas. Elas são Melhorou. equivalentes, vocês podem usar as que vocês sentirem mais à vontade. Oi. A gente vai entender melhor como que se calcula por meio do próximo exemplo. O que esse coeficiente de correlação significa, né? Ele apresenta valores entre -1 e 1. E quanto mais próximo for o valor de 1, significa que a correlação linear é positiva. Ou seja, existe correlação entre as variáveis estudadas. Quanto mais próximo for de -1, é o indicativo de que a correlação linear é negativa. E quanto mais próximo de 0, significa que não existe correlação linear entre as variáveis. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Em suma, o importante para a gente nesse exemplo são os dados que ele deu para nós, tanto de x quanto de y, e também é importante a gente perceber que são 15 dados, né? Ou seja, o valor de n é igual a 15. Então, eu trouxe uma sugestão de resolução desse exercício, que é por meio, primeiramente, da disposição em uma tabela, né? Esses valores x, y, x vezes y, x ao quadrado e y ao quadrado são os valores que a gente precisa para jogar na fórmula. Então, eu acho mais simples a gente fazer dessa maneira. Como eu disse, né, são 15 valores dados, então o meu I vai de 1 até a 15. Os valores de x, x1, x2, eu tirei aqui, né, dos valores que ele deu, mesma coisa para y. X vezes y é só multiplicar a coluna 3 com a coluna 4, a gente acha esses valores. X ao quadrado é só fazer cada valor de x ao quadrado aqui, né? 0,2 ao quadrado, e sucessivamente. E a mesma coisa para y. E aí, no final, a gente faz a soma de cada coluna, porque a gente vai precisar desses valores também. Aí, aqui eu colei de novo a tabelinha, né? E para a gente jogar na fórmula. A gente já tem todos os valores que a fórmula pede, menos a média de x e a média de y. Mas isso é fácil a gente encontrar, porque a gente já tem o somatório de x e de y, e também temos o número de elementos, que no caso é 15, né? Então, fazer a média é tranquilo. A média de x dá 2,7 e a de y dá 16,14. E aí a gente vai jogar os resultados na fórmula. O somatório de x vezes y, a gente acha aqui embaixo, dá 785, menos n, que vale 15, vezes a média de x, 2,7, vezes a média de y, 16,14, dividido pela raiz de x ao quadrado, tá aqui, que a gente achou, 40,5 ao quadrado, que dá esse valor, menos 15 vezes a média de x ao quadrado, vezes y ao quadrado, somatória, né, de y ao quadrado, que a gente achou aqui, menos 15 vezes a média de y ao quadrado. Então, resolvendo, a gente acha que o Aqui ficou mudo de novo. busca encontrar só o coeficiente, né? Voltou. Então, o objetivo nosso é encontrar uma equação, diferentemente do coeficiente linear, que
busca encontrar só um coeficiente, né? Então, o objetivo nosso é encontrar os valores de alfa e de beta, para que a gente deixe a equação só em função de x e y. E como é que a gente acha esses coeficientes, né? Primeiramente, a gente vai calcular o beta, que a gente acha por meio dessa fórmula. Tendo beta, a gente calcula o alfa, e aí, tendo os dois, a gente joga na fórmula final. Aí eu trouxe o mesmo exemplo, só para facilitar os cálculos, para a gente não precisar de fazer de novo, mas a ideia é exatamente igual à anterior, né? A gente tem aqui os valores, né? X e y, a multiplicação dos dois e o valor de x ao quadrado. Aqui não precisa do valor de y ao quadrado, é a média de x e a média de y. Então, pegando a fórmula de beta, né? Como eu disse, a gente vai começar por ela. A gente joga aqui os valores que encontramos na tabela. Então, somatório de x vezes y é aqui, menos 15, que é o número de elementos, vezes a média de x, vezes a média de y, dividido pelo somatório de x ao quadrado, que é aqui, menos 15 vezes a média de x ao quadrado. Então, resolvendo, a gente acha que o beta vale 2,44. Aí, o alfa, ele vale a média de y menos o beta vezes a média de x. A gente já tem esses três resultados, né? A média de y vale 16, menos o beta, 2,44, vezes a média de x, que vale 2,7. Então, a gente acha que o alfa vale 9,55. Então, a gente já tem tudo para achar a nossa equação e deixar em função de x e y. Então, a nossa equação final fica dessa maneira. E é isso, gente. Nossa aula termina aqui. Qualquer coisa, como eu disse, vocês podem mandar mensagem, né, nas redes sociais, caso tenha alguma dúvida. A gente espera que vocês tenham gostado do aulão. E é isso. Boa prova e boas férias. Pessoal, voltei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente. Acho que a Camila ficou por aí. Te mandar o formulário, né, novamente. Que aí qualquer dúvida vocês podem enviar e tudo. E colocar sugestões também para que a gente consiga ajustar os próximos. Tá, joia? Só parar a gravação um minuto.